Bom dia, queridos, a paz do Senhor, né? Estou aqui desde as 7h30 da manhã, me preparando para a live, mas tivemos aí um pequeno problema com a internet. Aqui tá chovendo bastante, tá? Mas a minha internet não está funcionando e parte da minha casa está sem energia. O que aconteceu, eu não sei, mas uma coisa eu sei. Eu tenho um compromisso de estar aqui entrando com vocês ao vivo. Infelizmente, eu não consegui, tá? Até tentei ir na parte superior aqui, né, e ligar os dados móveis para mim tentar entrar ao vivo com vocês, mas eu não consegui. Então eu estou aqui para gravar essa live do jeito que dá, tá? Sem fundo de pregação, sem louvor, mas eu quero, em nome de Jesus, trazer essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Então, crie expectativa, tá bom? Não sei que horas você vai entrar, que horas você vai assistir essa live, mas uma coisa eu sei, a presença do Senhor, ela é real no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus, tá bom? E desde ontem que o Senhor ele está falando comigo sobre a importância de uma mudança de visão. Amém? Como nós temos enxergado, né? As coisas naturais e o mundo espiritual. E hoje eu quero que você mergulhe comigo no capítulo 5 e no capítulo 6 do livro de Isaías. Você não entrou nessa live por acaso, você não entrou nesse canal por acaso, tá bom? O Senhor, ele tem propósitos, amém? Então, que você possa permanecer aí, porque o Pai, ele fala através da sua palavra. E eu creio que ele vai falar ao seu coração, tá bom? Vamos lá. Isaías capítulo 5, o cântico sobre o vinhedo do Senhor. Agora cantarei a meu amado uma canção sobre seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo, construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prensar. Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e o meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo que já não fiz? Porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas. Agora lhes digo: o que farei com meu vinhedo? Removerei suas cercas e deixarei que seja destruído, derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado, farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada, um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ele. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é o seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão, esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. Amém. Queridos, aqui o contexto histórico dessa palavra era que Judá estava experimentando uma fase de grande prosperidade, tá bom? Esse era o contexto. Porém, essa prosperidade era externa. O que havia internamente era a corrupção. E o Senhor aqui, ele está comunicando através do profeta aquilo que está no seu coração, tá? Ele havia feito tudo, todo o necessário para que o povo dele frutificasse. Eu sempre falo para vocês, né, que eu comparo a nossa alma com um jardim, aonde ali nós nos encontramos com o Senhor, aonde ali ele pode contemplar os frutos que nós estamos produzindo para o reino de Deus. Amém? Mas quando o Senhor vem visitar o nosso jardim, o meu e o seu jardim, o que ele tem encontrado, né? E eu acho engraçado que
continuando aqui o capítulo 5 do livro de Isaías, né? Ele começa a liberar palavras de juízo sobre aquele povo. Eu acho isso assim surpreendente, né? Ali, Isaías ele está denunciando que o problema não era o dono da vinha, porque Deus ele havia feito toda a parte dele para que aquele povo pudesse dar frutos. O problema ali era a resposta humana, né? Aquilo que eles haviam recebido de Deus. Ai, ai, e aí nós podemos fazer uma seguinte pergunta para nós mesmos nessa manhã. O que Deus espera de mim e o que Ele tem recebido de mim, né? Querido, está chovendo bastante aqui, vocês estão escutando a chuva? Amém, Senhor. Mas aqui eu quero fazer um contraste de um coração de um Deus frustrado, né? De um profeta que estava com uma visão ajustada de acordo com a perspectiva humana, né? De um profeta que estava com os olhos dele focado em tudo aquilo que estava acontecendo ao redor dele, né? A corrupção daquele povo, a maldade daquele povo, as injustiças que aquele povo estava cometendo, né? Mas hoje, queridos, preste atenção. Hoje o Senhor, Ele quer, o que Ele quer de mim e de você é uma mudança de visão. E para isso, para que você possa compreender isso, eu quero que você leia comigo agora o capítulo 6 do profeta Isaías. Vamos lá. Isaías capítulo 6 diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: Estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa viva. Veja, esta brasa tocou os seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouviu o Senhor perguntar: Quem enviarei a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, eis-me aqui. Ele disse: Vai e diga a este povo. Amém. Aqui, queridos, existe um contraste muito grande entre um profeta que está com a visão ajustada na terra e um profeta que passa a enxergar, né, a alinhar a visão dele com o céu. E hoje, o Senhor, Ele quer ajustar a minha e a sua visão, tá? No capítulo 5, Isaías caminha entre homens, vê ruas cheias de corrupção, altares vazios, bocas que louvam, mas mãos que ferem. Quando nós olhamos para a nossa realidade do nosso país hoje, será que nós não estamos exatamente assim como Isaías? Quando olhamos a violência, quando olhamos o governo, quando olhamos a corrupção, quando olhamos tanta maldade, né? A maldade aumentando, né? A nossa visão, ela se alinha com a terra, tá?
Ele fala a partir da terra, descrevendo a vinha que não deu frutos. O povo que recebeu tudo de Deus, mas não deu frutos de justiça. Então ele faz uma analogia do vinhedo com o nosso relacionamento com Deus, tá bom? Porque Deus, ele nos deu tudo o que nós precisamos, ele nos deu o Espírito Santo, amém? Ele nos deu dons, ele nos deu talentos, tá? E quando ele volta e vem visitar o nosso jardim, será que ele tem encontrado frutos doces, amargos? Qual tem sido o resultado desse relacionamento? O que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos confiou? Muitas vezes nos sentimos nessa situação, né? Plantamos o bem na vida das pessoas, fazemos o bem, né? Semeamos o bem, palavras de consolo, abraços, ajudas, né? Ajudas financeiras. Quantas vezes dedicamos tempo, dedicamos amor, dedicamos ensino, instrução e colhemos o quê? Ingratidão, né? E assim estava a visão de Isaías a respeito da perspectiva de Deus com aquele povo, tá? Uma visão de juízo, né? Uma visão de o Senhor precisa realizar algo com esse povo, né? E ali no capítulo 5 ele lança ali os ais de Deus, né? O juízo de Deus sobre aquele povo. Ele descreve ali o que os olhos dele estão vendo. Isaías está descrevendo o que os seus olhos estão vendo e ele registra o que se passava, né, de uma forma com que ele estava enxergando, a visão ajustada com a terra, tá? Mas no capítulo 6, nós vemos Isaías deixando a terra e passando a olhar para o céu. Não é uma mudança de cenário, é uma mudança de dimensão. Ele para de olhar para o povo, para realidades humanas e ele passa a enxergar o rei. Ele troca o fracasso alheio pelo quebrantamento pessoal. E esse, querido, querida, é o convite de Deus para mim e para você nessa manhã. O Senhor, Ele quer que nós troquemos a nossa visão de fracasso humano a respeito de tudo que nós temos visto aqui na terra e passemos a enxergar o Rei. Amém? Quando a brasa toca os lábios de Isaías, Deus está preparando ele. De um profeta que profetizava juízo, ele passa a ser um profeta que clama pela misericórdia de Deus. E aí eu me lembro daquela palavra quando Deus diz assim: eu procurei um justo para interceder por esse povo, para estar na brecha por este povo e não encontrei. Quantas vezes, diante das lutas que nós enfrentamos, nós acabamos desanimando de interceder muitas vezes pelos nossos, né? Às vezes passamos anos orando por um filho drogado, passamos anos orando por um marido que precisa se posicionar, passamos anos pedindo a Deus, intercedendo por uma mãe, né? E aí quando nós não vemos resultados, nós desanimamos, sabe? E não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor, Ele quer que nós permanecemos crendo. Ele quer que nós perseveremos naquilo que Ele nos confiou, tá bom? Então eu quero dizer que ali Deus estava preparando Isaías para o chamado profético, porque, queridos, bocas de juízo existem tantas, bocas maldizentes existem tantas, mas o que nossa boca tem profetizado?
o que nós temos decretado a respeito dos nossos e também dos nossos inimigos. A energia voltou aqui. Ai, queridos, importante que nós estamos aqui em obediência, né? Sem louvor, sem fundo de pregação, só com a presença de Deus, porque eu creio que o Senhor está aqui, queridos, porque o Senhor, ele se faz presente, ele é fiel, amém? Então, Isaías, ele passa, a boca dele é santificada, tá? Ele deixa de amaldiçoar, ele deixa de proclamar juízo para ele poder ser enviado por Deus e clamar pela misericórdia de Deus sobre a sua vida e sobre a vida do povo, tá bom? Deus, ele envia os purificados. O problema, queridos, é que tem muita gente suja querendo ser enviado por Deus. O problema é que tem muita gente que não quer suportar os processos de ser moldado por Deus para ser enviado por Deus. Só quem viu a glória de Deus consegue carregar a mensagem. Isso é poderoso. Eu tenho aprendido, queridos, que quanto mais próximos de Deus nós estamos, maiores são as nossas lutas, maiores são as nossas guerras, maiores são as nossas dificuldades, tá? E quando o Senhor, quando nós nos apresentamos diante de Deus como filhos de Deus, nós estamos dando frutos ou estamos aparentemente dando frutos, né? Essa é uma questão assim muito importante. Eu quero trazer para vocês 6 passos para me alinhar com a visão, tá? Esse é o convite do céu para nós. Eu quero dar uma direção aqui ao meu e ao seu coração a respeito disso, tá bom? A primeira coisa, frutos ou aparência, tá? Quero dizer para vocês que não é sobre o que nós dizemos, mas sobre o que nós estamos produzindo, amém? Então, muitas vezes eu posso estar aqui pregando a palavra, falando de Jesus, né? Instruindo a palavra, mas será que eu estou vivendo aquilo que eu estou ministrando, tá? Então, quando o Senhor, ele olha para nós, né? Nós estamos produzindo esses frutos, né? Essa verdade através da nossa vida, né? E não só através das nossas ações e não só daquilo que nós falamos. Amém? Eu quero dizer para vocês, queridos, espiritualidade não se mede por vídeos no YouTube e muito menos por postagem nas redes sociais. Eu não sei se aí onde você mora tem, mas aqui que Maringá tem muito. A pessoa coloca lá uma música de louvor, né? Jesus, eu te adoro e tal, e tá assim, sabe? Praticamente expondo a nudez no vídeo, né? Então, assim, nós precisamos, né? Nós precisamos, as nossas ações precisam alinhar com aquilo que nós pregamos, tá bom? Então, chega desse negócio de postar Jesus é minha luz e minha salvação e coloca uma foto lá, né? Expondo a sua nudez, expondo partes do seu corpo, gente. Então, nós precisamos ter discernimento daquilo que nós fazemos, tá bom? Para não escandalizar o nome de Jesus, tá? Porque isso é sério, tá bom? Isso é sério. Então, nem tudo que nós vemos é o que realmente é, tá bom? Se a minha vida fosse uma árvore, será que alguém gostaria de experimentar os frutos que ela produz? Pergunte aí para você mesma. Se a minha vida fosse uma árvore, será que alguém ia querer experimentar?
tá? Segundo passo. Então, o primeiro passo é frutos ou aparência, né? O segundo, substituir a crítica por quebrantamento, né? A Isaías ele diz, quando ele vê o Senhor, ele diz, ai de mim, tá? Então ele deixa de apontar o pecado do outro e começa a clamar por piedade e misericórdia de Deus. E isso, queridos, é um grande desafio. Isso é um grande desafio. Diante de tudo que nós temos visto ao nosso redor, não é verdade? Fala a verdade. É muito difícil nós nos alinharmos com essa realidade de Isaías aqui, de clamar por misericórdia, reconhecendo que somos miseráveis. Sim, nós somos carne, somos podre, queridos, isso é o que nós somos. Sem a presença de Deus, não somos nada. Sem a luz do Espírito Santo em nós, não somos nada. Amém? Então, eu quero falar para vocês o passo 3. Faça do secreto um lugar de encontro. E vamos analisar ali, né? Isaías, ele teve um encontro com Deus, ele teve uma visão de Deus, né? Ele estava no secreto com Deus, ele construiu um lugar de encontro com Deus. Isso mostra que Isaías tinha um tempo de oração e meditação da palavra. Então, se nós queremos que a nossa visão seja ajustada, nós precisamos ter esse encontro diário com o Senhor, tá bom? Passo número 4. Se permitir ser purificada, se permitir ser restaurada. E aí, para você saber se você foi ou não restaurada por Deus, é só analisar o que você tem falado, o que tem saído da sua boca, né? Nós precisamos frutificar através da nossa boca, né? Quando nós temos lábios que foram tocados e purificados por Deus, não ficamos julgando os irmãos, não ficamos criticando os irmãos, não ficamos amaldiçoando os irmãos. Pelo contrário, nós clamamos: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia do meu irmão. Ele não sabe o que ele está falando, ele está vivendo no engano, na ignorância. Que a tua misericórdia, que a tua graça venha sobre ele. Amém? Aí nós podemos também aqui analisar, né? Se o que tem saído da nossa boca realmente tem glorificado a Deus, tá? Passo número 5. Você não precisa de microfone para ver a glória. Essa aqui eu peguei pesado, né? Ai, queridos, Isaías não tinha um microfone. Isaías não estava numa conferência, sabe? Isaías não estava no meio de pregando para 15 mil pessoas. Isaías, ele estava com Deus, um coração ali quebrantado, buscando a presença de Deus. Amém? E aqui um passo muito importante que vem agora, que a palavra do Senhor diz, né? No primeiro versículo do capítulo 6, né? No ano em que morreu o rei Uzias. E a Bíblia, queridos, ela não deixa passar nada assim despercebido. Tudo que está na Bíblia é porque existe algo que o Senhor ele está querendo nos alertar, tá? Então, o rei Uzias, ele era um rei bem-sucedido, um rei forte, tá? Um rei que terminou a sua vida leproso por conta do seu orgulho. Isso está lá
no livro de Crônicas, tá? Se eu não me engano, acho que é primeiro Crônicas. Então Isaías, ele só conseguiu enxergar o trono de Deus quando o trono humano caiu. E aqui tem algo muito forte que eu quero trazer ao seu coração. A gente vê pessoas, né, seres humanos guerreando, né, por uma posição, guerreando por uma posição de governo, guerreando por uma posição de autoridade na terra, tá? Nós devemos, como cristãos, nos posicionar assim. Nós precisamos, né, de governos instituídos. Mas eu quero dizer para você, querido, acima do governo da terra existe um trono no céu. Será que você pode repetir isso daí comigo? Acima do governo da terra existe um trono no céu. Então, Uzias nos dias de hoje representa estruturas que nos dão segurança. Aonde está a nossa confiança? No nosso emprego, no nosso patrão, no nosso pastor, na nossa denominação? Quais são essas estruturas que nos dão segurança, tá? Eu quero dizer para vocês que quando isso morre, nós entramos em uma crise. Deus muitas vezes permite que esses falsos altares sejam quebrados na nossa vida, tá? Porque é nesse lugar de quebrantamento que nós teremos a oportunidade de ver a Deus. Quando todos os outros lugares de dependências são destruídos, queridos, quando nós só temos a Deus, ali o nosso coração entende que a nossa dependência deve estar sempre nele, tá? Então, quando somos frustrados com os homens, Deus nos ensina em quem devemos nos apoiar e confiar. Você já deve ter passado por situações assim, em que você contava com alguém ou que você contava com algo e de repente, né, aquilo é tirado de você. E queridos, é como nós perdemos o nosso chão, como diz a frase, né? E ali, o que nos resta? O que nos resta? A nossa dependência de Deus. E é nesse lugar, queridos, que Deus se manifesta, tá? Nesse lugar de falência emocional, de exaustão espiritual, de decepção, muitas vezes com pessoas, com esposo, com esposa, nesse lugar em que nós estamos assim, quebrantados, destruídos, que o Senhor ele vem e ele se manifesta para nós. Amém? Quando os sistemas caem, Debacarache, bacamaço, derricas, visões se abrem. Horicaya, xerriabás. Quando os sistemas caem, visões se abrem. A nossa perspectiva, a nossa visão, a nossa confiança não deve estar em um governo da terra. Acima disso, nós devemos adorar ao Senhor. Nós devemos nos lembrar que existe um trono no céu, que existe um governo que governa todos os governos. Orecamaçodeki, Sheiaracaias. E é nesse governo que nós devemos confiar. E é desse governo que nós devemos esperar justiça. Amém? É esse governo, o governo de Deus. E é exatamente nesse cenário, né, quando todas as estruturas de dependência que nós temos é frustrada, em que Deus se revela de forma profunda. Tronos de homens, queridos, podem cair, mas o trono de Deus, esse é eterno.
tá bom? Então eu quero dizer para você, de repente você está me ouvindo hoje aqui, né? E algo que te sustentava é tirado de você. Algo em qual você dependia é tirado de você. Eu quero dizer que é quando esse algo é tirado, quando você tem essa perda, que Deus se revela a você. E hoje Ele manda te dizer: eu te sustento, eu sou tua provisão, eu sou a tua proteção, eu cuido de você, sou eu. E eu vou te mostrar isso, filho. Eu vou te mostrar isso, filha. É por este motivo, queridos, que muitas vezes nós perdemos algo. O nosso rei Uzias precisa morrer para que nós possamos entender quem está acima de todas as coisas na nossa vida, em quem nós devemos confiar. Amém? Hoje eu quero orar por você. Amém? Já demos aí, quase 40 minutos de live. Quero agradecer a você que ficou comigo até aqui. Eu tenho certeza que Deus irá ajustar a tua visão. Amém? Obrigado por você estar inscrito no canal, recebendo essa presença de Deus, tá? Eu quero orar por você. Feche os seus olhos agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos, Senhor, na tua santa presença. Pai, a nossa confiança não está em hinos, a nossa confiança não está em fundo de pregação, a nossa dependência não está em uma live ao vivo, a nossa dependência está em Ti. Que a Tua presença real e poderosa possa se manifestar, Senhor, em cada vida que aqui está. Que hoje o Senhor venha abrir as visões dos Teus filhos, abrir a visão de cada homem e cada mulher que está me ouvindo. Senhor, muitas vezes confiamos em coisas, em pessoas. Muitas vezes, Senhor, somos frustrados porque fazemos a nossa parte. E, Senhor, não colhemos os frutos daquilo que plantamos. E o Senhor, Ele veio nos ensinar hoje que muitas vezes o erro não está em nós, mas está nas pessoas que não souberam valorizar as oportunidades que o Senhor concede. Querido, se você fez a sua parte, se o que você semeou é bom, se o que você plantou é bom, se você agiu de forma que você fez todo o necessário para que algo frutificasse na vida de alguém e o que você colheu foi frutos amargos, ei, hoje o Senhor te diz, não é culpa do agricultor. São as pessoas que não sabem aproveitar as oportunidades. Eu quero dizer para vocês, a nossa consciência, eu falo a nossa porque eu já passei por isso. A nossa consciência precisa estar em paz, porque cada um sabe o que plantou. Nós não vamos prestar contas a Deus do que os outros plantaram, mas do que nós plantamos. Se você fez a sua parte, queridos, assim como eu, fique em paz, porque o Senhor, Ele não vai culpar você. Ele não vai te culpar pela vinha que não deu fruto, por aquilo que você plantou na vida de outros e não gerou frutos. Que você possa dar frutos. Continuar dando frutos. Continue plantando. Continue semeando. Nós não sabemos quais são os terrenos que darão resultados.
Infelizmente não sabemos. Por isso devemos continuar semeando, continuar aguando, regando, colocando adubo, oferecendo toda uma estrutura para que essa vinha venha frutificar. Porque nem todas as vinhas darão frutos amargos, queridos. Aleluia, Jesus. Muitas vezes, por nós passarmos um longo período da nossa vida, plantando, semeando, regando, aguando, orando, clamando, intercedendo, investindo, de caraçou e amarria caies, e não vemos resultados, ou quando vamos colher os frutos são amargos, nós queremos desistir. É tempo de semear, é tempo de plantar, porque a colheita vai chegar, diz o Senhor, e grandes serão os resultados, porque nem todas as pessoas são uvas amargas. Amplia nossa visão, Pai. Amplia nossa visão. Estamos vivendo realidades difíceis, quanta violência no mundo, Senhor, quanta ingratidão, quanta falta de amor, mas que os nossos olhos estejam postos em Ti, que a nossa esperança esteja em Ti, Senhor. Visita cada lar, visita cada família, visita cada mente, visita cada coração e venha surpreender o Teu povo, Senhor, com o Teu amor, com a Tua fidelidade, com o Teu cuidado. Senhor, que o Teu Espírito tenha liberdade para se manifestar em cada vida que aqui está e que Ele encontre uma terra fértil, um coração quebrantado e humilde na Tua presença, para se entregar, Senhor, completamente à Tua vontade. Tira de nós toda a autossuficiência, toda a confiança em estruturas humanas, em governos humanos. Senhor, ensina-nos a depender apenas de Ti. Pai, nós queremos Te ver, nós queremos contemplar a Tua face. Deus, meu querido, minha querida, Ele quer se revelar a mim e a você. Eu quero terminar essa live cantando uma composição que o Senhor me deu há alguns anos atrás, tá? Eu estava sozinha no meu quarto de oração. Era uma manhã, era mais ou menos umas 7 horas da manhã. E o Senhor, Ele me tomou em cantos espirituais. Eu vou cantar apenas um trecho da canção, mas que você possa entender que Deus, o Pai, Ele quer se revelar para você. Amém? Eu quero revelar minha face a Ti. Buscaste com pureza minha presença, pois sou um Deus zeloso, tão lindo e majestoso, e quero revelar minha face a Ti. No céu os anjos cantam com destreza, na terra eu ouço toda natureza, e aquilo que eu busco encontro no Teu quarto, pois Tu és um adorador completo. Aleluia.
quando o Senhor adentrar a sua vinha, quando Ele visita a tua alma, o que Ele tem encontrado. Que nós possamos ser uma vinha que produza frutos. Aparências, queridos, de aparências. O mundo tá cheio, muita gente falando de um Deus que elas nem conhecem. Amém. Mas através dos frutos que nós geramos, através da presença de Deus em nós, da manifestação desses frutos, o nosso caráter forjado nele, é que o nome dele é glorificado. Amém? Fiquem com Deus, me perdoem aí pela live improvisada, mas o mais importante é nós estarmos aqui, na presença daquele que é todo poderoso. Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada.